Ei, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E o tema de hoje é os pilares do emagrecimento definitivo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar e te explicar o passo a passo de quais são os pilares que vão te ajudar a ter um emagrecimento definitivo e sustentável. Ou seja, sem ficar daquele efeito sanfona de emagrecer e engordar, e sem emagrecer de forma radical e depois engordar tudo de novo e às vezes até mais do que você tá, beleza? Então, primeiro passo, eu quero que você clique no curtir aqui desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, porque isso vai ajudar a esse canal a crescer e eu trazer mais conteúdos de qualidade para você, beleza? Aspecto importantíssimo para a gente entender sobre emagrecimento e porque a maioria das pessoas, não conseguem emagrecer, ou dois, emagrecem e engordam, emagrecem e engordam. Isso acontece ou já aconteceu com você? Deixa nos comentários aqui para mim. O aspecto mais importante para a gente entender o porquê que a gente tem dificuldade em emagrecer ou porquê que a gente engorda e emagrece é porque as abordagens que a gente escolhe não são mudanças de comportamento, são ferramentas que muitas vezes são radicais. Quando você usa uma ferramenta sem mudar o comportamento, sem mudar o seu estilo de vida, sem mudar o que é importante para você, essa ferramenta, o uso dela vai ter um prazo de validade, que geralmente é curto, né? As mudanças mais duradouras, as mudanças definitivas, elas acontecem quando a gente muda os nossos comportamentos e o nosso estilo de vida. Bom, você já deve saber que o processo de emagrecimento é um processo multifatorial, ou seja, são vários fatores que podem contribuir para que você emagreça ou para que você engorde, né? Então, seria irresponsabilidade da minha parte e ao mesmo tempo ingenuidade da sua achar que se você mudar uma pequena coisa da sua vida, você vai emagrecer. Por exemplo, eu como muito açúcar, vou parar de comer açúcar e vou emagrecer de forma duradoura e eficiente. Olha, isso pode funcionar por alguns aspectos, né? Por alguns momentos, mas a grande chance de você voltar a comer açúcar ou de você ter um emagrecimento importante no começo e estagnar ou às vezes até voltar a engordar. Por quê? Porque são vários fatores que influenciam no emagrecimento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês quais são os pilares de um emagrecimento sustentável e definitivo, beleza? Lembrando que qualquer pequeno passo, qualquer pequeno ajuste que você fizer em relação a esses passos, a esses pilares, você já vai colher benefícios. Então, não se preocupe em já ter chegado lá. Se preocupe em andar, em caminhar em direção aos seus objetivos. Beleza? Vou começar falando do primeiro pilar, que é o pilar movimento, tá bom? E no pilar movimento, eu quero dividir em dois aspectos. Primeiro, o exercício físico, a atividade física ou treino em si. O treino vai melhorar a sua capacidade física no contexto geral e vai ajudar com que você aumente o seu gasto calórico, beleza? Então, treinar é extremamente importante. Além disso, o seu corpo fica mais eficiente em queimar gordura quando você treina, tá bom? Além disso, separando em duas partes, a parte do treino e a parte de atividade física não programada, tá? E o que é isso? São atividades do dia a dia. A maioria das pessoas hoje se movimentam muito pouco ou nada fora o exercício físico, fora o treino. Isso as pessoas que treinam, imagina quem não treina. Então, você precisa se movimentar mais durante o seu dia. Um direcionamento que eu gosto de dar para os meus alunos é, fora o treino, você precisa caminhar alguma coisa de 5 a 10 mil passos por dia. Tem gente que gosta de usar aqueles reloginhos inteligentes, você pode usar o próprio celular com um aplicativo que marca passos, enfim. Mas a ideia é você fazer o exercício físico diariamente e ainda conseguir caminhar de 5 a 10 mil passos por dia. Isso entrega uma quantidade de movimento interessante. O segundo pilar do emagrecimento sustentável é a alimentação. Mas obviamente eu não vou trazer aqui uma visão nutricional sobre isso.
eu vou trazer uma visão comportamental sobre a nutrição e vou trazer também algumas informações sobre história, sobre biologia evolutiva, ou seja, a nossa espécie, como ela evoluiu em relação à forma de se alimentar. Então, a primeira característica é nós nos adaptamos desde a era dos caçadores-coletores, dos nossos antepassados, a viver em déficit calórico, ou seja, a gente gastava muito mais energia do que consumia. Então, esse é um aspecto importantíssimo para você emagrecer. Ah, Dredd, o quanto, né? Esses ajustes numéricos, um profissional, um nutricionista vai te ajudar nessa contagem. Mas é importante que você ajuste um déficit calórico que não pode ser muito agressivo para você ter um emagrecimento progressivo. Mas a informação mais importante para você ter aqui é: você precisa gastar mais calorias do que você consome. Pode parecer fácil isso hoje em dia, nós vivemos na era da alimentação industrial, onde os alimentos eles condensam muitas calorias. Então você pega um hambúrguer desses de fast food, ele vai ter ali de 500 a 800 calorias um hambúrguer, tá bom? Um homem adulto do meu tamanho, da minha idade, ele comeria tranquilamente 2, 3 hambúrgueres desses, tá? A gente está passando aí de 1.500 calorias. Agora, imagina de comida de verdade, arroz, feijão, legumes, carne, quem come, o quanto de comida não teria que comer para dar a mesma densidade calórica. Então percebe, hoje em dia é muito fácil você comer muito mais calorias do que você deveria. Então ajustar um déficit calórico. E tem vários aplicativos gratuitos que ajudam na contagem das calorias, né? Você coloca o alimento lá e... O terceiro pilar que muitas pessoas não levam em consideração e não sabem, né, que interfere no processo de emagrecimento é o sono de qualidade. E o que eu quero dizer com sono de qualidade? Eu quero dizer de tempo de sono e eu também quero dizer sobre a qualidade desse sono. Tem gente que fica muitas horas deitado, mas o sono é muito perturbado, né? Não tem um sono reparador. E tem pessoas que têm até uma qualidade de sono boa, mas dormem muito poucas horas, né? E não conseguem um sono reparador. Qual que é o problema de eu dormir mal e por que isso impacta no processo de emagrecimento? Porque o sono desregulado, ele aumenta os níveis de cortisol, né? Que é um hormônio, de uma forma bem simples de explicar, um hormônio de ativação, um hormônio de estresse. E esse hormônio ativado por muito tempo ou numa secreção muito alta, ele desacelera o seu metabolismo e pode fazer com que você engorde. Então, tem uma pesquisa, um estudo que foi feito com ratos, inclusive, que os ratos tinham dificuldade, eles acordavam os ratos de madrugada, né, no meio do sono dos ratos, e esses ratos, eles tinham uma propensão a fazer mais refeições e comer mais comida, a sentir mais fome, em relação aos ratos que dormiam uma noite reparadora. O quarto pilar desse processo de emagrecimento sustentável é a hidratação, né? A maior parte do nosso corpo é feito por água, os nossos músculos, eles precisam de água e tem um aspecto muito importante aqui que a gente precisa entender. Uma pessoa que está com características de desidratação, e veja bem, quando você sente sede, você já está com quadros de desidratação, tá bom? Uma pessoa que está com pouca água, está ingerindo pouca água, ela tem uma confusão entre a sensação de sede e fome. Então é muito comum, quem tem filho pequeno vai perceber, às vezes o seu filho fala que está com fome, ele acabou de comer, mas na verdade ele está com sede, ele não bebeu água o suficiente naquele dia e tem uma confusão. Nós adultos também confundimos isso, né? Então a hidratação, ela se faz presente, primeiro que ela vai melhorar o aspecto de fadiga muscular, que vai fazer você treinar melhor, que vai fazer você ter mais energia, e além disso, ela faz com que você não tenha essa confusão entre sede e fome, que é muito comum. O quinto pilar é o gerenciamento de estresse. Então, como eu falei, se você dormir mal, você vai ter pico de cortisol e isso vai interferir, vai atrapalhar com que você
emagreça. Por quê? Quando o cortisol ele dá um pico, eu preciso ficar em alerta. E aí eu tenho uma descarga de energia, né, de glicose, para eu conseguir agir. É como se o seu cérebro pensasse assim: eu estou na natureza e qualquer momento um bicho pode me atacar, então eu preciso estar alerta, né? E para ele estar alerta, ele queima energia, glicogênio, carboidrato, né, que a gente acumula. Vou explicar de uma forma bem simples, tá, gente? E aí eu queimei essa energia e eu preciso reparar. Então eu aumento a minha fome, meu desejo por comer, para eu conseguir reparar essa energia gasta. Imagina quando você não tem uma capacidade de gerenciar o estresse e todo o pico de estresse que você tem, o seu corpo encara como se você estivesse correndo risco de vida e ele dispara esse pico de cortisol para você se preparar para agir. E isso gasta energia, aumenta a sua fome, você come e você entra nesse círculo vicioso. Então, estratégias simples de gerenciamento de estresse, como o fato de você fazer algumas respirações profundas em alguns períodos do dia, que eu explico de forma simples, de manhã, à tarde e à noite, faz uma pausa de 5 minutos para você respirar. O fato de você respirar de forma profunda desacelera os batimentos e faz você ficar mais relaxado, e o treino disso com frequência vai ajudar você a controlar e gerenciar o estresse. Mas saiba que o estresse exacerbado, exagerado, está diretamente relacionado ao ganho de peso, né? Então aprender a gerenciar o estresse é algo fundamental. Eu sei que você pode olhar todos esses pilares e falar: ah, Dredd, mas isso tudo é muito difícil, é muita coisa para mexer. Mas o que é importante que você entenda? A forma com que a maioria das pessoas vive hoje, a forma com que a nossa sociedade inclinou hoje, é um lugar que faz com que as pessoas não sejam saudáveis, que faz com que as pessoas adoeçam de todas as formas que você imaginar. E é preciso que a gente adote algumas mudanças, e algumas mudanças de comportamento, às vezes drásticas, em relação ao que a gente faz, para que a gente volte a ter saúde, para que você consiga emagrecer, para que você consiga ter saúde, qualidade de vida, e estar bem com a sua própria imagem. Olha só, você pode achar difícil tudo isso, porque você está acostumado a olhar para o lado e ver as pessoas ao seu lado, nenhuma delas ajustarem esses pilares. 6 em cada 10 brasileiros estão acima do peso. Isso é quase 60% da população brasileira está acima do peso. Então é mais fácil você olhar para o lado e ver pessoas que se comportam dessa forma do que pessoas que estão ajustando esses pilares para emagrecer. Então, por mais difícil que você ache tudo isso, eu quero que você entenda que você não está sozinho, tá? Que você pode pegar esses pilares, escolher um deles e começar a fazer uma pequena coisa. Começa pela atividade física, tá? Se você precisar de ajuda, me manda uma mensagem que eu posso te ajudar. Eu tenho um programa de treinamento que ajuda nesse aspecto. Começa a se alimentar um pouco melhor, comer comida de verdade, tenta colocar um horário para dormir, um horário para acordar, se hidrate. Entenda que não existe nada mais importante do que a sua saúde, do que a sua qualidade de vida, porque sem isso você não tem nada. Beleza? Curtiu esse vídeo? Me deixa saber, deixa aqui nos comentários e me deixa aqui também qual o assunto que você gostaria que eu abordasse. Fechou? A vida é um treino, tamo junto.